Olá, pessoal, vamos então continuar o nosso módulo crédito tributário. Comentávamos sobre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, citamos as 6 hipóteses e vimos aquele arcabouço jurisprudencial muito desenvolvido a respeito desse tema. E agora vamos entrar exatamente no estudo das hipóteses de suspensão. Moratória, depósito montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar, em mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais e o parcelamento. Vamos começar com a moratória. Então vamos lá, nossa parte 4. Moratória, primeira hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito. O artigo 152 traz uma série de informações importantíssimas a respeito de lançamento. E é exatamente o que nós vamos ver agora, com atenção muito especial, porque são muitas informações. Vamos lá. Artigo 152. Aliás, antes até de olharmos o dispositivo, o que vem a ser uma moratória? A moratória é um favor fiscal que suspende, posterga o pagamento. Não é dispensa, é suspensão. Então, o contribuinte vai poder pagar aquele crédito tributário num prazo bem lá para frente. Ok? Isso é moratória. Bom, então, de acordo com o artigo 152, a moratória somente pode ser concedida, inciso 1, em caráter geral. E eu quero colocar para vocês, antes de olharmos aqui, o inciso 2, em caráter individual. Então, antes de desenvolvermos todo o dispositivo, vamos ver esse detalhe. Moratória em caráter geral e moratória em caráter individual. Ora, qual é a diferença desses dois tipos de moratória? A moratória em caráter geral, basta a lei. A lei concede o benefício e não faz exigência de nenhum requisito, do cumprimento de qualquer exigência por parte do contribuinte. É dada uma moratória do IPTU na região afetada por enchente, etc, etc. Moratória geral. Não há nenhuma exigência, basta a lei que a conceda. Cuidado, hein? Todas as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão têm que estar previstas em lei. Agora, já na moratória em caráter individual, ela é dada por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei, nas condições do inciso anterior. Ou seja, esse primeiro detalhe do artigo 152, a moratória pode ser concedida em caráter geral, sem qualquer exigência, é concedida e fim de papo. Mas, se a lei que a concede faz alguma exigência, traz a exigência de algum requisito para que o sujeito passivo possa gozar da moratória, o sujeito passivo tem que, na repartição, provar que se enquadra naqueles requisitos e a autoridade vai dar um despacho concedendo finalmente a moratória. Então, observe que na moratória geral, basta a lei. Na moratória individual, não é que ela seja concedida individualmente para cada indivíduo. Significa que o contribuinte tem que, na repartição, provar que se enquadra e obter um despacho da autoridade. Então, na moratória individual, não basta a lei. Tem que haver a lei e o despacho da autoridade concedendo definitivamente o benefício. Essa é a diferença da moratória geral, na qual basta a lei, e na individual, que tem que haver a lei e esse despacho. Bom, mas agora vamos voltar. A moratória pode ser concedida em caráter geral de duas formas que nós vamos estudar.
E observe que em caráter individual também, porque ele diz, olha, nas condições do inciso anterior. Então, ambas em caráter geral ou em caráter individual, elas podem ser dadas dessas duas formas, as linhas A e B, que nós vamos conversar agora. A linha A pode ser dada pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo. Lógico, se o tributo é federal, lei federal. Se o tributo é estadual, lei estadual. Se o tributo é do Distrito Federal, lei distrital. Se o tributo é municipal, lei municipal. Não tem como fugir, certo? No entanto, há um detalhe. Olha o que determina a linha B de bola. Pode ser concedida pela União, por lei federal. Cuidado, vamos dar uma paradinha aqui, cuidado, não confundir com isenção. Nós vimos lá no artigo 151, inciso 3 da Constituição, que é vedado à União conceder isenção de tributos de competência dos Estados, Distrito Federal e municípios. Nós estamos falando aqui de moratória. Então, pode ser concedida pela União quanto a tributos de competência dos Estados, Distrito Federal e município, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de sua competência e as obrigações de direito privado. Então vamos lá. Se a União achar que em determinada região a situação está tão caótica a ponto dela ter que interferir na competência dos estados, Distrito Federal e municípios, ela pode fazer isso por lei federal. Só que ela tem que conceder moratória para todo mundo que estiver devendo para a União também. Quer sejam tributos, quer sejam obrigações do direito privado. Então, se naquela região a União quer dar moratória para todos os tributos estaduais, municipais, há que dar também para os seus próprios tributos e para todo mundo que estiver devendo para a União. Créditos tributários ou decorrentes das obrigações de direito privado. É uma exigência tão forte que a União nunca exerceu essa capacidade que lhe foi atribuída pelo CTN de conceder moratória para tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, esta moratória concedida pela própria pessoa jurídica é chamada moratória autônoma, porque é a própria pessoa jurídica que cria a lei concedendo a moratória. E essa moratória, quando a União concede para tributos de competência dos estados, Distrito Federal e municípios, é chamada moratória heterônoma. Hetero é diferente. O tributo é estadual ou municipal e uma pessoa jurídica diferente, que é a União, está concedendo a moratória. Moratória heterônoma. Bom, e essas duas formas, a autônoma e a heterônoma, podem ser aplicadas à moratória geral e podem ser aplicadas também para a moratória individual. Ok? Bom, então vamos colocar aqui já algumas das informações que nós já sabemos. A concessão da moratória em caráter individual ou em caráter geral. Concessão da moratória em caráter individual ou em caráter geral. Observe que, na moratória em caráter individual, a lei que concede traz requisitos que terão que ser cumpridos pelo sujeito passivo. No entanto, na moratória, e como consequência, sua concessão depende da lei e do despacho da autoridade administrativa. Ok? Muito bem. Já na moratória em caráter geral, a lei que a concede não traz requisitos que terão que ser observados. É dado uma moratória do SS no município e fim de papo. Ninguém precisa comprovar nada. Então, neste caso, sua concessão só depende da lei. Ok? Então, esse é o grande detalhe
da moratória em caráter individual e em caráter geral. E vocês vão observar o seguinte, quando nós vamos falar em isenção, anistia, parcelamento, todos esses benefícios fiscais também podem ser concedidos em caráter geral ou em caráter individual. Então é muito importante entender esse conceito. Certo? Maravilha. A outra informação importante que nós vimos no artigo 152 é que a lei concessiva da moratória pode ser lei da própria pessoa jurídica competente para instituir o tributo, moratória autônoma, ou lei federal contra tributos de competência dos estados, Distrito Federal e municípios, desde que conceda para todo mundo que estiver devendo para a União naquela região, quer sejam tributos, quer sejam obrigações do direito privado, a chamada moratória heterônoma, e lembrando daquele detalhe que eu falei, cuidado que é vedado à União conceder isenção de tributos dos estados, Distrito Federal e municípios. Aqui nós estamos falando de moratória. Ok? Maravilha. Depois nós temos um parágrafo único, esse parágrafo único também é muito importante. Vejam quantas informações importantes no artigo 152. A moratória pode ser concedida em caráter geral ou individual. A moratória pode ser autônoma ou heterônoma. E agora mais uma informação importante no artigo 152, parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade tanto a determinada região, eu não estou dando o exemplo, que a União resolveu que em determinada região de seca, por exemplo, a situação é muito caótica, ela resolve dar moratória. Então ela pode ser circunscrita tanto a determinada região, quanto a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. Então, outra informação importantíssima dentro do artigo 152. A moratória pode ser concedida, circunscrita tanto a determinada região, quanto a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. E muito cuidado porque a moratória concedida circunscrita a determinada classe ou categoria de sujeito passivo não necessariamente é moratória individual. Porque só será individual se aquele sujeito passivo tiver que comprovar alguma coisa. Certo? Então, muito cuidado. A moratória circunscrita tanto a determinada região ou a determinada classe ou categoria do sujeito passivo, ela pode ser geral ou individual. Geral, se a lei não fizer exigência nenhuma de comprovação de algo, e individual, se a lei fizer, porque aí vai depender do despacho da autoridade administrativa, além, evidentemente, da previsão legal. Ok? Então, de novo, olha os assuntos importantes do artigo 152. A moratória... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer um estudo direcionado, um estudo focado para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018, para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, este ano 2018, nós fizemos aí nosso planejamento estratégico e decidimos entrar de cabeça em concurso de carreiras fiscais. E nós estamos fazendo, então, programas específicos. Nossa equipe de professores é top de linha, vocês viram a qualidade dessa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. E eu tenho certeza que estudando com planejamento, antecedência e foco, você vai ficar muito competitivo. Este curso nosso, pré-edital, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós temos um prazo de acesso um pouco mais longo, 6 meses. Durante esses 6 meses, é um curso pré-edital, você vai ter direito a todas as atualizações
dentro do período de acesso. E vamos supor, você se matriculou hoje, semana que vem o edital foi publicado e está precisando de algum complemento no seu curso. Você pode ficar tranquilo, porque nós aqui da Lá Concursos, quase 10 anos no mercado, quase 10 anos no ar, nós vamos atualizar a custo zero, mas dentro do prazo de acesso. Professor, quanto custa tudo isso? Gente, apenas 10 parcelas de R$60. Você pode ter certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado Cefaz Rio Grande do Sul, aqui na Lá Concurso. Falando em Cefaz, nós temos um programa específico para carreiras fiscais coordenados pelo nosso grande mestre, professor André Fantoni. Nós já temos no site disponível, olha só, Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. 5 programas específicos aqui na Lá Concurso. Peço para vocês, mais um pedido, que se inscreva no nosso canal no YouTube e se inscreva também, faça ser nosso seguidor no Instagram. Você sabe por quê? Todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, nós temos uma live que a gente fala sobre concurso de carreiras fiscais no Brasil todo. É uma aula, uma correção de uma prova, uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. Todas as segundas-feiras nós temos esse canal de comunicação com os nossos queridos alunos do Brasil todo. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.